Fala lojista, Vitor aqui, e esse vídeo é um tour pelo painel da Icon Plus, que eu acho que é um bom é, primeiro conteúdo assim para você que acabou de criar sua loja, beleza? Então, estando aqui no site, a gente vai no canto superior direito, nesse botão de login aqui, e aqui vai estar a página de login. Eu posso selecionar para trocar a língua, né, caso você seja um usuário aí de inglês, eu acredito que não seja o caso, porque esse vídeo está sendo gravado em português. Você entra com seu usuário e com a senha, tá? E uma coisa que pode ser interessante é essa opção aqui, editor JSON. Por quê? Essa opção libera a aba avançado nos recursos aqui, produtos, pedidos e tudo mais, onde você pode ver o corpo do JSON desses produtos, beleza? Então, clicando aqui em login, estamos na página inicial do dashboard. Então, aqui você pode ver o ID da sua loja, o logotipo. Caso não esteja vendo o logotipo, você pode clicar nesse ícone de caneta, né, de lápis, e subir aqui o logotipo. Tá importante para ir nos meios transacionais. Aqui você vai ter, né, o nome da loja, seu e-mail e aqui um link da loja, tá? Quando a loja é criada, fica o link provisório, né, um subdomínio provisório da sua loja. E você pode clicar aqui para trocar, mas você só deve trocar isso quando você fizer o redirecionamento da loja. Você trocar aqui não vai fazer a loja estar funcionando em um domínio qualquer que você colocar aqui, beleza? E aí dois links, né? Então ir para a loja, a gente abre a loja e editar a frente de loja vai abrir o painel de login do CMS, o sistema de edição de conteúdo aqui da Icon Plus, beleza? No canto direito temos algumas informações de vendas, onde você pode selecionar o período, né? Aqui no caso está selecionado o mês de julho, mas você pode selecionar aqui alguns links rápidos, né? Então hoje, ontem, essa semana, 7 dias atrás, esse mês, 30 dias, mês passado, esse ano, todo o período. E aí é sobre esse período que você vai estar vendo os dados. Quantidade de pedidos feitos, montante total, né? Ou seja, o montante total desses pedidos feitos, e aqui só a quantidade desse total que foi confirmado, que foi efetivamente pago, tá? E aqui é o gráfico desse mesmo período, né? Então a gente pode ver no caso aqui eu selecionei um mês. Aqui tem todos os dias, em roxo escuro a quantidade de pedido por dia, em barras azuis o montante total e em barras verdes o montante pago, tá? E aqui a gente pode ver uma comparação, no caso vai estar comparando com o período anterior. Então se aqui eu coloquei julho, julho tem 31 dias, vai comparar com os 31 dias anteriores. Então no caso praticamente junho inteiro e o último dia aqui de maio, né? Então a gente pode ver que nesse período teve 3 pedidos a mais, teve um aumento bem expressivo aqui no montante total e também no pagamento confirmado. No caso aqui é uma loja de testes, então alguns períodos vão ter muitos pedidos, alguns períodos você vê aqui tem quase pedido nenhum. A gente só usa quando a gente está testando algo, alguma integração, algum recurso na frente de loja. Por aqui ainda, né, a gente tem alguns links rápidos para configurações, que é o mesmo link aqui de configuração da conta, um link rápido para cadastrar produto e aplicativos, que eu vou mostrar logo mais o que é, beleza? Aqui um resumo também desses pedidos, né, então como que tá, o quanto que está em aberto, o quanto que está cancelado e o quanto que está pago, e eu posso clicar em cada um desses aqui para mostrar, né, esse gráfico interativo. Então, se eu quiser ver só o gráfico de pedidos, eu clico aqui em pago e total e ele vai mostrar só isso. E mostra também, claro, né, tem essas informações que sempre estão aqui, que é o ticket médio da loja no período, nesse caso R$ 1.400, e a média aqui no caso do montante por dia do período. Então eu tenho aqui 9.700, no período de 31 dias está dando por volta de R$ 314 de montante por dia. Beleza? Aqui mesma coisa, então quantos dos pedidos estão em aberto, quantos que estão pagos e quantos que estão cancelados, e eu posso selecionar aqui cada um que eu quero ver. Seguindo aqui no dashboard, temos aqui os últimos pedidos da loja, produtos mais vendidos, aqui um resumo de perfil dos compradores, formas de pagamento, tá? E você vai ver o painel dessa forma assim, a partir do momento que sua loja tiver um primeiro pedido feito. Caso a loja não tenha nenhum pedido, o que você vai ver vai ser esse fluxo aqui de primeiros passos, tá? Então, para você configurar as informações mais básicas, configurar a categoria, né? Então aqui tem links práticos onde você pode clicar, vai ser redirecionado para a página do painel para fazer isso, tá? E por fim, a loja tendo um pedido, então esses primeiros passos eles são minimizados, escondidos, né?
Aqui tem um vídeo para cada um desses primeiros passos, sugiro ver essa playlist. E aí, tendo o pedido feito, então, esses primeiros passos vão sair aqui da página inicial e vai ficar dessa mesma forma que você está vendo aqui, beleza? Pedidos, então, aqui a gente tem, né, dentro de pedidos, tudo com relação a pedidos. Então, uma lista aqui de todos os pedidos, né? Então, a gente tem essa lista, a gente pode expandir cada um dos pedidos, pode clicar no pedido para ver mais detalhes dele, e a gente pode também selecionar aqui os pedidos para fazer coisas em massa, como, por exemplo, alteração de status de pagamento ou status de entrega, ou até mesmo deletar. A gente pode também exportar isso por tabela, a gente pode enviar para alguma integração, pode imprimir, romaneio, etiqueta de envio, tudo aqui pelo nosso painel, caso você não faça isso em um ambiente externo, tá? Tem alguns filtros de pedido aqui também, então a gente pode filtrar pedido por origem, todos aqui estão vindo da web, mas pode ser que tenha um pedido, se você tiver pedidos de outra origem, vai aparecer aqui, da mesma forma domínio. Então aqui, por exemplo, eu posso filtrar só os domínios feitos no domínio de fato aqui da loja que a gente usa, mas tem domínios aqui que vão ser feitos em localhost também, que é a gente rodando a loja em um servidor local para fazer testes, tá? Normalmente de front-end. Então, adicionar pedido, vai abrir a tela aqui para adicionar pedido. É raro fazer isso aqui, mas tem lojas que fazem. Carrinhos, vão estar todos os carrinhos criados, que podem ser carrinhos abandonados ou não. Então, por exemplo, completado a gente vê que é um carrinho que gerou um pedido, tá? Aberto é um carrinho que foi abandonado. Pode ter carrinho que está atrelado a algum cliente, caso o cliente tenha criado o carrinho logado. Caso não, ele não vai estar atrelado a algum cliente, né? Aqui em carrinhos abandonados, só carrinhos abandonados mesmo, tá? Vai demorar um tempinho aqui para carregar. Relatório de fretes. Qual estão sendo os fretes mais usados na loja, custos e coisas do tipo. Relatórios de campanha com relação a descontos de cupons, de brindes. Tendo pedidos com isso, vai aparecer aqui no período, tá? Relatório de dispositivos também, então de onde que estão vindo esses pedidos de tablet, celular, desktop, tá? E aqui relatório de cupons utilizados também, sempre importante se ligar no período que está selecionado, beleza? E vindo aqui em pedidos, né, que no caso é o mais importante, a gente vê dados bem completos, então itens do pedido a gente pode até editar, se eu quiser depois colocar mais itens aqui nesse pedido, se eu quiser colocar outros itens diferentes aqui, tá? E aqui, dados gerais, uma linha do tempo, comentários, né, anotações, você pode colocar só para a sua administração, ou então comentários para o lojista ver também, que normalmente é ele que preenche, né, no checkout. E aqui dados de transação, né, do pagamento, dados de frete, afiliados ou campanhas, né, aqui também, link UTM é importante colocar para ver isso. E o que eu tinha falado sobre o editor JSON, sobre o painel de avançado, é logo aqui. Então, clicando em avançado, a gente consegue ver todo esse... todos os dados do pedido, você consegue ter acesso aqui, tá? E exportando os pedidos por tabela, assim como produtos, clientes, tudo que a gente exportar, vai vir todos os dados nessa tabela, assim como tem ali no editor JSON, tá? Dentro aqui do painel, então, de clientes, a gente tem a mesma coisa. A listagem de todos os clientes, eu posso selecionar eles para deletar, para exportar por tabela. Posso ver aqui a lista deles na aba avançada, eu vou ver o JSON de cada um deles, né? E clicando em cada um deles eu posso fazer algumas edições também, né? Eu posso ver, por exemplo, todos os pedidos que eles fizeram, posso ver histórico de pontos de fidelidade, caso você trabalhe com aplicativo de cashback ou de afiliados, tá? Os endereços que esse cliente tem cadastrado, informações complementares que você pode ter colocado, informações de contato, né, de cadastrais, né, documentos. Mesma coisa avançado que a gente vê todos os dados. Clicando em duplicar, você pode duplicar esse cliente, para cliente não faz tanto sentido, para produto pode fazer mais. Adicionar cliente, mesma coisa, né, vai ser essa mesma página, só que toda vazia para você adicionar o cliente na mão, e tem alguns relatórios aqui. Então, por exemplo, de aniversariante, você pode ver aniversário dos seus clientes por mês, você pode exportar aqui uma lista de contatos que fazem aniversário nesse mês, para você fazer alguma campanha, mas sugiro fazer isso com alguma integração com o CRM, vai funcionar melhor, tá? E em cashback, a gente vê um relatório aqui de cashback, né, de pontos de fidelidade ou de afiliados na sua loja. Então,
quanto que foi criado de pontos, quantos pontos que foram utilizados com desconto na loja, quantos pontos foram ganhos, desses quantos estão disponíveis e quantos foram utilizados, tá? E consegue ver também os clientes que mais utilizaram pontos e os que mais têm pontos ativos no momento. Finalizando então clientes, a gente vem para produtos. Visualização de produto é um pouco diferente, porque a gente coloca aqui a imagem do produto, tá? Mas não muda tanto, então a gente pode da mesma forma selecionar todos os produtos, né? Eu posso também editar cada um desses selecionados, posso filtrar aqui, né, por categoria, por alguma especificação, como tamanho. Então, no caso, tamanho M, eu posso colocar a cor preta e coisas do tipo, aqui vai filtrar. Então, por exemplo, categoria monitores gamer, aplicar filtro, filtrou só essa loja de teste, não está tão bem configurada, né? Por exemplo, esse produto aqui, esse Xiaomi, deve estar com a categoria aqui de monitores, né? Tá um monte de categoria por conta de testes feitos, tá? E aí a gente pode também selecionar esses produtos, enviar para algum app, exportar para tabela, deletar. Aqui para o padrão vai mostrar até 300 produtos, tá? Precisando de mais, só clicar em carregar mais, esses produtos vão ser carregados. A tela de criação de produto, né? A mesma tela ali da visualização também. Aqui eu posso adicionar imagens, é importante subir imagens com a melhor resolução possível, tá? A gente sugere utilizar a PNG, a gente vai converter essas imagens aqui em formato de próxima geração para ter a melhor performance possível no seu site. Então, nome do produto, SKU, né? Você pode gerar um aleatório aqui, tá? Preço de venda, compara o preço caso você queira simular alguma promoção. Quantidade, que é o estoque, se tiver zero, o produto vai estar indisponível na loja. Preço de custo, se você quiser ter isso cadastrado aqui para algum relatório ou coisa do tipo. Organização, então marcas, categorias, keywords. Descrição HTML, né, que é um editor de texto, então você pode colocar links, imagens, vídeos, listas, né, trabalhar bem na cópia aí para explicar para o cliente o que é seu produto. Especificações são grades fixas do produto, né, então se o produto ele tem um material específico, aqui talvez seja uma especificação. E grades variáveis entram aqui como variações, né, então a gente pode, por exemplo, aqui é um criador até bem ágil, né, então por exemplo, colocar tamanho, colocar P, PP, G, M, GG, XGG e colocar, por exemplo, outra grade, deixa eu pensar aqui, cor primária. Então aqui eu posso colocar branco, preto, azul, vermelho. Esse criador de variações, ele vai criando todas as opções possíveis, né? O que, quando você tem muitas opções, faz diferença, né? Então, por exemplo, estampa. E ele já tem alguns padrões aqui, né? Então, por exemplo, listrado, bolinhas, zebrado, xadrez, né? Ele vai ter um autocomplete aqui de acordo com algumas grades que a gente já tem pré-definidas, tá? E aí em cada uma dessas variações você pode definir um preço específico, estoque, claro, SKU, preço, né? Dimensões e dados de frete, né? Que se for, por exemplo, tamanho, peso, pode variar bastante o custo de frete entre variações e código de barra aqui, né? Aqui tem customizações, você pode colocar, por exemplo, customização de nome, de número, né, de arquivo, tudo vai ser por aqui, né, imagem. Aqui as configurações de motores de busca, que vão vir automaticamente do nome do produto, mas é importante tomar bastante cuidado, fazer aqui um a um, tá? Para ter um bom SEO. Informações de código de barra, frete, né, as informações gerais da loja, cada variação vai puxar essa aqui por padrão, tá? Caso não seja diferente. E anotações, caso você queira ter alguma coisa de controle interno, uma coisa para sua equipe, tipo não editar ou coisa do tipo. E aqui, né, no canto superior, sendo um produto já existente, né, fica a mesma coisa. Você pode duplicar ele, você pode clicar aqui para ver ele na loja. Aqui você pode clicar para ver, é uma página que a gente faz um checkout on-page aqui, né? Então tem o produto aqui e aqui um checkout embutido na página de produto, que para alguns nichos pode fazer sentido, tá? E aqui eu posso filtrar os últimos pedidos, né? Eu posso ver os últimos pedidos nesse produto, aqui eu vejo cada um individualmente, e nesse link aqui eu vejo a página de pedidos
filtradas por os pedidos que tem esse produto em específico, tá? Seguindo em produtos, então, aqui a gente tem as marcas, né? Então, é um filtro que você pode utilizar na frente de loja, né? Para muitos nichos faz sentido. Categorias de produtos, né? Então, como que esses produtos estão organizados, quais produtos são iguais da mesma categoria. E coleções são coleções de produtos, não necessariamente vão ter a mesma categoria, não necessariamente vão ter a mesma marca. São produtos que você agrupa ali para exibir numa vitrine ou em algum link externo, por exemplo, não sei, coleção de Natal. Pode ter, independente da sua loja, do nicho que seja, vários produtos que você selecionou para essa ocasião específica. Então, grades também, né? A gente pode criar essas grades aqui. É interessante ver o que tem dentro. Então, eu posso colocar uma adição no preço, né? Então, por exemplo, um tamanho específico, né? Pode ter uma adição de preço fixa em reais ou percentual, né, no produto. E aqui eu vou criando as opções. Então, posso ter a opção M, G, né? E aí facilita criando isso aqui porque você consegue definir custo adicional por valor, por tipo de grade, tá? E a gente pode ter personalização pelo cliente e também arquivo em anexo. Inventário é um relatório de inventário, também vai te atender bem, mas pode ser que faça mais sentido usar isso no RP, tá? Inventário em vendas e aqui mais pedidos. Então, é um painel bem seco, assim, tá? Para o que você vai estar fazendo ali no seu dia a dia. Então, produtos, clientes, pedidos, um dashboard no início. E em aplicativos estão os periféricos da loja, né? Então, integrações com formas de pagamento, com ferramentas de frete. E esses em roxo aqui, que são os aplicativos desenvolvidos pela nossa equipe, tá? Então, cada aplicativo você pode clicar nele aqui para, no caso aqui, reinstalar, para atualizar ele. Você pode desinstalar. Deixa eu ver algum aqui que talvez não está instalado nessa loja. Só que talvez, acho que essa loja aqui deve ter todos instalados. Aí, ó, manda bem, não está instalado. Então, clicando aqui, um simples clique, ele instala o aplicativo, se tiver tudo certo, tá? Por isso não é o caso desse aqui. E aqui vai ter, né, estando instalado, tem uma descrição do app, às vezes na própria descrição vai estar um tutorial de integração com esse aplicativo, tá? E em configuração, a gente vem e faz a configuração do aplicativo como que você queira que ele funcione. Então, todos esses periféricos vão estar por aqui e em seus apps instalados você consegue ver com mais facilidade. Essa loja aqui é uma loja que tem muitos aplicativos, né? Porque, por ser uma loja de teste. Então, normalmente a loja tem 2 linhas, 3 linhas no máximo de apps aqui instalados. E aí fica com facilidade, você consegue ver o que a loja está usando para configurar e até desativar. Então, por exemplo, eu estou com a Vind aqui configurada na loja. Ao invés de desinstalar e perder a configuração que eu tenho feito, se eu não quiser usar ela no momento, simplesmente clico aqui em inativar e ela não vai ser exibida na loja como uma forma de pagamento. Mas está muito fácil aqui se eu quiser voltar a usar ela. Eu só clico aqui em ativar, não vou precisar configurar a chave e coisas de novo, tá? Aqui então no menu, né, tem esses outros links aqui. Pagamento vai filtrar só os apps de pagamento, entrega e apps de entrega, e desconto vai estar o link para esse app aqui que é muito importante na loja, que é o app Campanhas e Descontos. É por ele que você vai colocar cupons, descontos em link, descontos em produtos específicos por um tempo, compre junto, campanhas de brinde, descontos aqui em opções adicionais, como que isso vai ser enviado para o RP e por aí vai, tá? Mídia é uma biblioteca de mídia interna aqui da loja, então você pode colocar arquivos aqui, né? Aqui tem arquivos só de teste, tá? Em configurações em contas são as informações gerais da loja, então XML do Google Merchant Center, as cores ali da loja para ir em e-mails, né, e tudo mais, os contatos, descrição da loja. E algumas dessas coisas vão ter que ser configuradas também na frente de loja, porque pode ser que você tenha várias frentes de loja, e cada frente de loja vai ter um visual específico, um contato específico, tá? E aqui usuários, onde você pode ver a lista de usuários, pode editar eles, né? Então, por exemplo, eu pegar esse usuário aqui, né? Eu posso editar a senha, se o meu usuário tiver autorização para isso, né? Eu posso editar esse usuário e a gente pode ver as permissões do usuário aqui. Então, por exemplo, esse usuário aqui, ele tem acesso a todos os usuários, a todas as permissões. Mas eu poderia, por exemplo, dar acesso a só pedidos e clientes. Então, esse usuário aqui, por exemplo, ele não teria acesso aos aplicativos da loja, que é importante
aplicativos é uma seção bem sensível, porque ela vai definir para qual conta que vai receber pagamento da loja e coisas do tipo, tá? Então, ao criar um usuário para sua loja, tome cuidado com essas permissões aqui. E é importante também sempre criar um usuário diferente para quem está acessando sua loja, tá? Compartilhar o usuário não é uma boa prática, porque você pode compartilhar o usuário com uma pessoa que em um segundo momento pode estar mal intencionada ali, e ela tendo acesso, ela pode conseguir danificar, né? Te dar danos. E por fim, suporte, né? Então aqui suporte, a gente tem um link, o primeiro link vai levar para a comunidade, tá? Onde nós temos tutoriais. E na comunidade também você pode interagir, criar tópicos ali públicos, onde todos os lojistas vão ter acesso, tá? Um tópico sempre são públicos, tá? Então aqui abrir tópico é isso. Abrir ticket, vai abrir na comunidade um ticket privado, onde só você e nossa equipe vai ter acesso para a gente atender em coisas que às vezes sejam sensíveis ou simplesmente você não queira que outros lojistas tenham acesso, tá? E em YouTube, é um link no nosso YouTube, onde tem vídeos tutoriais e outros conteúdos como esse aqui que eu estou gravando. E também você pode acessar nosso suporte através aqui desse link que abre um chat ao vivo para você conversar com o nosso suporte. Só que isso aqui eu sugiro só usar para coisas mais simples, tá? Então, dúvidas rápidas, como fazer uma configuração, onde que eu encontro alguma coisa. Para atendimentos que vão ser um pouco mais complexos, a gente vai sugiro você abrindo por ticket ou tópico na comunidade. E se a gente estiver te atendendo aqui no chat, a gente vê que é algo mais complexo, a gente vai sugerir abrir na comunidade, que dá um atendimento mais contínuo, a gente vê um histórico melhor, beleza? Aqui tem alguns links, né? Então, termos de serviço, nosso blog, comunidade, aqui a documentação para desenvolvedores, links para as redes sociais, né? Aqui eu posso clicar nesse botão aqui para fixar esse menu, caso isso te incomode um pouco, né? E aqui a gente tem algumas opções, né? Então, por exemplo, de não fixar essa barra superior, o menu lateral ficar claro, o menu lateral sempre aberto, né? No caso é aquela mesma que eu fiz, e também de língua, né? Então eu coloquei ali no inglês, então a gente vê que o painel está adaptado para a língua inglesa, né? Se for o caso, tá? Então é isso, tá? O painel ele é bem enxuto, bem simples, mais fácil de mexer. Então as coisas estão bem organizadas aqui para você conseguir com facilidade tocar a loja no dia a dia, do que aqui tá mais caro para o e-commerce e outras coisas talvez vai fazer mais sentido você acompanhar no RP, num CRM. Beleza? Tendo alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É isso. Agradeço a atenção. Tchau, tchau.